Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso quadro Você se conhece? E hoje nós vamos falar sobre carência. Todas as pessoas precisam receber carinho, atenção e se sentirem amadas ao longo da sua vida. Isso faz parte da construção do ser humano. Uma pesquisa realizada no Brasil diz que 28% das pessoas nunca receberam nenhum tipo de demonstração de afeto e de carinho. E 21% das pessoas nunca ofereceram algum tipo de carinho. Essa estatística, esses dados nos mostram ou nos explicam o grande número de pessoas que sofrem de carência emocional. Esse é o nosso bate-papo de hoje. Meu nome é Ana Letícia e nós vamos conversar um pouco sobre isso. O que é carência emocional? Vamos pegar aqui uma definição do dicionário. O dicionário diz que carência é uma necessidade afetiva. É também uma forte dependência emocional de outro ou de outras coisas. Também diz que é quando uma pessoa precisa de outra pessoa para ser feliz. E quando ela tem uma grande necessidade de atenção. Quando a carência afetiva entra em um nível muito alto, nós desenvolvemos algo que se chama o medo excessivo da rejeição. Algumas características fazem parte ou demonstram alguns comportamentos de alguém que sofre desse desequilíbrio emocional. Primeiro, são pessoas extremamente emocionais. Tudo elas sentem muito forte em suas emoções. Também são pessoas que precisam se sentir necessárias o tempo todo. Ela está sempre se envolvendo em alguma atividade, em algo, ela precisa se sentir útil para outras pessoas. Outra característica é que uma pessoa que sofre dessa carência emocional, ela precisa do outro ou de outra coisa para desenvolver o seu senso de valor próprio ou de identidade. São pessoas solícitas, mas sempre esperam algo em troca. Também são pessoas controladoras e manipuladoras muitas vezes. E o maior medo desse tipo de pessoa é a rejeição. Normalmente, são pessoas que desenvolvem esse comportamento desde a infância. Elas simplesmente vêm repetindo esse comportamento ao longo das experiências da sua vida ou da sua história. A questão é que esse desequilíbrio emocional nos causa danos no nosso coração, no nosso relacionamento com outras pessoas e principalmente no nosso relacionamento com Deus e na nossa caminhada com o Senhor. Qual seria então a solução para a nossa vida diante desse desafio, diante talvez da nossa história, da sua história em relação à carência emocional? Eu quero compartilhar com você um segredo, uma chave, algo que pode mudar a sua vida e a sua história. E o que eu quero dizer para você é que para você trabalhar as suas emoções, o equilíbrio da sua identidade, é você redescobrir e redesenhar a sua identidade em Jesus, em Cristo. Eu quero dizer para você essa frase que diz: quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos aproximamos no conhecimento da nossa identidade. Identidade de novas criaturas, identidade de filhos, identidade de discípulos, identidade que nós buscamos em Cristo. E eu quero deixar com você o exemplo de Pedro. Está lá em Mateus, capítulo 16, dos versículos 16 a 18. E ali nesse texto, os discípulos estão perguntando para Jesus: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E então, alguns dizem: tu és isso, tu és aquilo. Mas Pedro, ele recebe naquele momento a revelação de quem Jesus é. E ele disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E quando Pedro tem essa revelação de quem Jesus é, Jesus devolve a ele
a nova identidade de Pedro. E Jesus diz a ele: tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro era um pescador. Pedro era um homem rude, um homem muitas vezes impulsivo. Mas naquele momento, Jesus determina na história de Pedro uma nova identidade. Ele seria pedra e ele seria então aquele que edificaria a igreja de Cristo. Quando nós temos a revelação de quem Jesus é, quando nós buscamos o conhecer e o prosseguir em conhecer quem Ele é, a nossa identidade é restaurada. A nossa identidade é redesenhada por aquilo que a palavra de Deus nos diz. E quando nós temos essa restauração da nossa identidade, nós somos curados nas nossas emoções, nós somos curados no nosso desequilíbrio emocional. E aquilo que talvez você projetaria em pessoas, em relacionamentos, em coisas, a identidade em Jesus traz para você um equilíbrio no seu coração, nos seus relacionamentos e nas suas emoções. Quando nós buscamos em Deus conhecer a nossa identidade e o nosso propósito de vida, nós somos encorajados e fortalecidos na nossa fé e na nossa caminhada cristã. E é claro que nós teremos relacionamentos com pessoas e trocaremos essa necessidade de afeto, de atenção e de carinho, mas de maneira equilibrada e saudável. Pessoal, tudo que eu conversei aqui com vocês está baseado nesses dois livros aqui. Uma jornada de autodescoberta e também o livro Dinâmica da Personalidade do Pastor Cote. Se você quiser conhecer e ler um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, fica a dica desses dois livros. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida, o seu coração. Você pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas, se inscrever no canal, comentar e ser edificado e abençoado pela palavra de Deus. Um abraço.